A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2023. Estou agradecendo aqui aos irmãos pelas orações. Continuo meio debilitado ainda, mas resolvi trazer algo da parte de Deus para os irmãos nesse momento. Momentos difíceis que a igreja está atravessando, onde o mundanismo, a ideologia, a coisa está tomando conta da igreja e os crentes não estão percebendo. Mas a Bíblia ela nos orienta a sermos vigilantes, a termos prudência naquilo que a gente ouve, que nem tudo que a gente ouve a gente deve guardar. A Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo, retém o bem. Então, tem certas mensagens que elas são enganosas. Hoje as mensagens é para agradar o homem. Os pregadores não estão preocupados em ser um instrumento de Deus para transmitir aquilo que Deus quer que a igreja ouça, mas eles querem mexer com a igreja e isso não é função de pregador. Isso é obra do Espírito Santo. O pregador apenas tem que se colocar na mão de Deus para que Deus o use como canal de bênção para a igreja. Jesus, ao subir, deixou o Espírito Santo e é Ele o responsável pela igreja, é Ele que tem que adornar a igreja, que tem que usar o pregador, para o pregador falar aquilo que Deus quer que a igreja ouça, não o que a igreja quer ouvir. Não é assim. Estamos vivendo dias difíceis, difíceis mesmo, e eu me preocupo, e o que eu tenho pedido a Deus é mais alguns dias para poder ministrar a sua palavra. Apocalipse capítulo 13, capítulo 3, versículo 1 diante, sobre a carta a Sardes. Deus, ele jamais deixa o seu povo sem uma resposta. Ele está sempre orientando, vigiai, sede vigilante, porque o que há de vir virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. O mundo tem entrado na igreja, as pessoas estão atrás de movimentos. Se a igreja não tem movimento, não serve. Então sai da sua igreja, vai para outras igrejas atrás de movimentos, de mensagens que afaguem o seu ego. Estão criando um Deus diferente do Deus da Bíblia. Estão criando um Deus que está submisso ao homem. Criaram um Jesus que nasce todo ano e morre todo ano. E agora criaram um Deus que é empregado do homem. Já começa dizendo o que Deus vai fazer. Hoje Deus vai fazer e acontecer onde nenhum de nós temos esse direito de dizer o que Deus vai fazer, que Deus não é meu empregado, nem seu empregado. Agora nós temos autonomia de dizer o que Deus pode fazer. E o que Deus quer fazer? Deus quer mudar o seu povo, mas o povo não quer aceitar. Mas Apocalipse capítulo 3, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Irmão, ninguém engana a Deus. Os meus pecados, quando eu entro na igreja, Ele também entra comigo. A minha vida preguiça, a vida que eu vivo no trabalho, se eu não santifico meus olhos, a minha mente, a minha vida, tudo de ruim que eu trago entra comigo dentro da igreja. Não fica lá na porta não, para depois eu pegar de volta. Então eu conheço as tuas obras. Ninguém se engane, ninguém se engane. É muito fácil pregar a palavra e dizer que Deus vai abençoar e receba e que hoje vai acontecer isso e aquilo. Mas não é bem assim, a Bíblia nos ensina assim. Nunca foi assim. Não foi assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que a ministração da palavra é do homem, mas a direção é de Deus. Conheço, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. Aqui é uma advertência. Tens nome de que vives.
E aí só tem duas pessoas que sabem se está vivo ou morto, só Deus e você. Mas há aqueles que fingem que estão vivos, aqueles que acham que estão vivos, que já morreram. Paulo diz que cauterizaram a sua mente. Não, a palavra não faz mais efeito nas suas vidas. E eles preferem viver na ilusão de que estão cultuando a Deus. Mas não, assim, não é bem assim. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ah, a preocupação, Deus, ele sempre busca orientar o seu povo para que seu povo não seja enganado. Mais adiante, ele nos ensina a vigiar e estar firmes, sede vigilantes. Não devemos ser igual meros crentes que deixam suas congregações para ir atrás de movimentos, para ir para aquelas igrejas que estão avivadas, entre aspas, que estão pegando fogo. Não saia do seu lugar, permaneça lá, que o Deus daquela igreja é o mesmo da sua. A diferença está em nós, o problema está em nós. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não é o pastor que tem que dizer se é perfeito ou não, mas as tuas obras. Será que tem chegado à presença de Deus? Será que o meu comportamento como cristão, verdadeiro cristão, tem agradado a Deus? O meu pensar, o meu agir, o meu falar. Então não podemos nos enganar. A gente não engana a Deus. Engana o pastor, a mulher, os filhos, a família. Mas Deus que prescruta todas as coisas. Ele conhece todas as atitudes, todos os pensamentos. Porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Às vezes a gente faz e acontece, e o pastor aplaude e tal, mas será que está sendo aprovada por Deus? É uma reflexão. As cartas às sete igrejas não é a intenção de Deus, não é matar, é orientar, é conduzir o povo no caminho certo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que é que você está ouvindo hoje, ultimamente? O que é que tu tem recebido? Hoje, o Deus que criaram um Jesus que nasce e morre todo ano, e criaram um Deus que está ali à disposição do homem para fazer o que ele manda, o que ele determina. Mas não é assim. Eu não posso chegar na igreja e dizer que Deus vai fazer e acontecer, que hoje vai ter milagre, sem que Deus me mande. O objetivo do culto na igreja não é receber bênção, não é receber milagre, é adorar. Ah, mas eu vou para a igreja para ser abençoado. Não, você já é abençoado, você já recebeu o perdão dos seus pecados, o seu nome já foi escrito no livro da vida, se é que você permanece nele. Se quando ele voltar, não nos acharmos nus, diz Paulo. Então o intuito do culto, irmão, não é receber bênção, não é ir atrás de vitória, é porque o louvor de hoje só são enganação. Não é para exaltar o Criador, mas sim a criatura. Preste atenção nos louvores que você canta, principalmente os de hoje. A preocupação do cantor é enaltecer o ouvinte e não o Criador. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É uma advertência que as portas, Cristo está às portas. Ele não tem se agradado desses cultos de hoje, que está acontecendo no meio do seu povo. Mas também tens em Sardes
Algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, não contaminaram, irmãos, não se envolveram, não se deixaram levar por heresias, por mensagens que só faz afagar o ego e que Deus vai fazer acontecer e que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, então tu será atingido. Não explica o que a palavra de Deus quer dizer. Isso não está falando fisicamente, mas sim espiritualmente. Se a tua fé estiver firmada em Cristo, nem a morte te abalará, porque ela te conduzirá à presença dele. Não é fisicamente, isso aí é uma lição espiritual. Porque se fosse, ninguém morria. Nenhum de nós morreríamos. 1000 cairão ao teu lado, tu não será atingido. Quantos de nós já tombamos a sepultura? Somos passageiros nessa vida. Mas o que mais se deve guardar é a tua alma. É ela que vai prestar conta com Deus. Não se deixe ser levado por esses ventos de doutrinas de hoje, que Deus está ali pronto para fazer tudo que você quer, que Deus vai realizar os teus sonhos. Isso não é verdade. Mas também tem insight de algumas pessoas que não se contaminaram. O remanescente de Israel, ele não se contamina, ele não se deixa se levar por essas mensagens, porque ele está ali atento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está ali atento, esperando cair do céu o maná pela misericórdia de Deus. E ele se alimenta daquele maná que vem do céu, não do homem. Não o maná preparado pelo homem. Não essas mensagens belíssimas que Deus vai fazer acontecer e que vai fazer e que você vai ser vitorioso. Você não vai ser, não, você já é aquele que está em Cristo. Porque a nossa vitória vem do Senhor, pois a nossa vitória é o Senhor na nossa vida. Não se contaminaram, não se deixaram se levar, não se entregaram a essas mensagens fictícias que, eita, Deus vai fazer, e o cabo está em pecado, o cabo tem uma vida totalmente suja, as vestes manchadas, mas Deus vai fazer, porque o pregador está mandando, está dizendo, receba, receba, e o pregador não tem nem para ele, como é que vai dar para os outros? Mas também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Quem é digno não é por mérito, mas é por esforço. Você tem que fazer por onde. Ele já pagou o preço, já lavou suas vestes, mas você e eu temos que manter as vestes limpas. Aqueles que não se contaminaram, que permaneceram fiéis, aguardando, porque a palavra, ela é fiel, ela é fiel. Tem muitas promessas para o crente, a maior delas, irmãos. Ele disse, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não tem outra promessa melhor do que essa, não. Promessa de vitória, promessa de cura. Isso não é tão importante quanto ser elevado às alturas e estar para sempre com ele. Mas ele disse, olha, e aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. O que vencer será vestido de vestes brancas. Não é o perdedor, não é aquele que vive de qualquer jeito e acha que Deus tem a obrigação de levá-lo para o céu. Deus não tinha obrigação, mas enviou o seu filho para pagar o preço no meu lugar, no teu lugar. Mas aí agora eu tenho que andar no caminho, andar nele, viver esta palavra, andar nesta palavra. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Deus nem apaga, nem escreve. Deus, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe que você vai permanecer firme. Permanecer firme não significa que você não vai cair aqui e acolá, não, irmão. Firme é a sua fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não é o cair do homem e o levantar de Deus. Não, não está escrito isso não. Está escrito que o justo
cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, quando a pessoa se converte ao Senhor, ele escreve o nome do livro da vida. Ele não fica escrevendo e apagando. Eu não riscarei. É porque não vai riscar mesmo, não. Porque ele sabe dos seus, ele conhece os seus. Ele sabia que Ananias e Safira não iam se converter. Por isso que eles foram exemplo de morte ali, perante Pedro, ao negar, ao mentir ao Espírito Santo. Deus sabia que eles não iam se converter. Porque de outra forma, Deus sabendo que eles iam se converter, eles não teriam sido mortos e nem teriam mentido. Não teriam mentido, escondido diante do Espírito Santo. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Deus, meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, que fiquemos com essa palavra. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Provavelmente mandarei outras mensagens aí para o irmão Carlos Castro. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, a paz do Senhor. Amém.